bom dia a todos, em especial para os nossos visitantes. Desejamos que todos se sintam bem no nosso meio. São os avisos. No dia 19 de março, nós vamos ter nosso encontro das mulheres, em lembrança do dia, do mês internacional das mulheres. E daí nós temos um convite muito bonitinho, que já foi providenciado, e aquela que tem amigas para serem convidadas, pode pegar um convite com a Rosana, e nós vamos ter esse encontro, então, dia 19 de março, e os convites estão com a Rosana, pode pedir para ela. Também precisamos lembrar do catecismo que vai reiniciar esse ano também. Foi um pouquinho atrapalhado por causa do carnaval um pouco mais tarde, agora um acidentezinho do pastor, todas aquelas coisas atrapalharam. Mas a partir do dia 15 de março, nós vamos ter nosso catecismo também, e daí também nosso encontro de orações também vai ser normalizado outra vez na terça-feira. Também precisamos lembrar da coleta dia 20 de março, domingo 20 de março. A coleta que vamos fazer não vai ficar aqui para a igreja, mas vai ser destinado para o departamento de missões, o departamento de missões que também uma parte sustenta o nosso pastor. Então precisamos também, usar nossa benevolência para contribuir com o departamento de missões. Está conosco hoje o pastor Raul, e para quem não está tudo tão bem enfronhado nos andamentos da nossa igreja, o pastor Raul vai estar retornando para a Holanda dia 15 de março. Lá ele vai pastorear a igreja de Marum, em Groningen. E nós desejamos as bênçãos de Deus para o trabalho dele lá. E assim, ele está conosco nesse dia. Deu tudo certinho, que o nosso pastor não pôde estar. Então, ele teve essa oportunidade de estar conosco. E também o domingo de hoje, então, também está destinado para a despedida dele da nossa igreja aqui também. Domingo que vem estará pregando pela última vez na Igreja Mãe e estará se despedindo da Igreja Mãe também. Mas hoje está despedindo de nós aqui. Nós desejamos um culto muito abençoado e edificante para todos. Bom dia a todos os irmãos. É um grande privilégio estar aqui. E eu queria convidar todos os irmãos para nos orientarem em Deus, o nosso Pai Celestial, numa oração particular e silenciosa. Vamos orar em pé, se puder. Queridos irmãos, nós confessamos que o nosso socorro e a nossa esperança estão no nome do Senhor, o Criador do céu e da terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e não abandona as obras que Ele começou a fazer. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai eterno, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, na comunhão do Espírito Santo. Amém. Cantemos mais um hino para a glória do nosso Deus, Ele é exaltado, número 14.
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, de verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém. Vamos sentar-nos. Assim, tendo invocado o nome do nosso grande Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, nós também podemos colocar todas as nossas preocupações que temos diante dele em oração. E hoje é um dia especial, né? Para mim é um privilégio poder estar aqui hoje, e também por causa da ausência do pastor Aldovando ainda, que está se recuperando, felizmente, né? E parece que tudo está dando certo, a cirurgia foi bem feita e esperamos que breve, né, ele possa voltar ao lugar aqui no seu meio, Ponta Grossa, né, nessa semana, e também assumir, né, de novo as atividades que ele quer cumprir tanto, né, aqui como acabamos de ouvir, a programação que vai se retomar. Também queremos orar pelos enfermos no nosso meio. E então queremos, no primeiro lugar, orar por Marisa, que passou por uma cirurgia séria, né, que Deus possa dar a proteção dele, a vida, que ele possa, né, dar vida e tempo de vida à irmã e dar uma cura para o corpo dela. E também queremos orar por Roberto, que está aguardando cirurgia, que está longe daqui, né? Eu acho que está nos Estados Unidos, né, Roberto? Então é longe daqui, mas o nosso Deus, né, ele é o Rei do mundo inteiro. Não, uma fronteira não traz nenhum impedimento para ele, né, para cuidar dos seus filhos. E queremos ainda orar por Jacó, em Tibagi, que Deus também guarde e abençoe a vida dele. Na nossa oração, queremos também orar, como todos fazemos, né, pelos nossos irmãos na Ucrânia, esse país que está envolvido, né, de uma maneira triste e feia, também numa guerra, e nós achamos que é uma guerra desnecessária, né? Mas mesmo assim, é a realidade, né? Lá tem uma guerra. E sabemos que lá tem um povo de Deus grande, tem muitas igrejas, muitos cristãos, tem igreja reformada também na Ucrânia, e todos estão sofrendo da mesma maneira, né? Da mesma forma. Então, que peçamos a Deus a sua misericórdia e também uma solução, né? Um cessar-fogo, por causa do bem-estar dos seus filhos e das suas criaturas, né? A humanidade. Toda vida que existe aqui na Terra tem valor nos olhos do nosso Senhor. Vamos assim colocar a nossa gratidão e também a nossa preocupação diante de Deus em oração. Santo Deus, querido Salvador, te agradecemos, Senhor, por ter a oportunidade de nos reunir aqui na tua casa
para louvar a Ti, para fazer um culto à Tua glória, à Tua honra. Mas também, Senhor, pedir o necessário para as nossas vidas. E, como sempre, estamos pedindo de Ti, Senhor, o pão de cada dia. E parece uma coisa tão normal, que tem pão, que tem alguma comida em casa, que a vida continua tranquilamente. Mas, Senhor, por causa dessa guerra que começou há pouco tempo, mas já custou tantas vidas, Senhor, nós estamos entendendo que não é tão normal uma vida abençoada por Ti. E por isso temos muito motivo, muita gratidão, Senhor, muito motivo para Te agradecer, para Te louvar por tudo que recebemos, a liberdade de religião, Senhor, que podemos servir e cultuar a Ti sem perseguição, sem guerra, sem ameaça. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. E agradecemos também por tudo que recebemos em nossas vidas, o alimento, as roupas, as casas, mas também educação, uma escola para aprender coisas, e doutores, Senhor, hospitais para ir quando temos um problema de saúde. Obrigado, Senhor, por tudo isso. E abençoa, assim, esses dons que recebemos de Ti, para que nos faça bem. Senhor, enche as nossas vidas com gratidão e com louvor a Ti, pois Tu és o Criador e também o dono de todas essas coisas que nós gozamos na vida. Queremos agradecer e orar pelos enfermos no nosso meio, Senhor. Obrigado que está indo bem com o pastor Aldovando. Abençoa também a recuperação dele, que ele possa voltar durante essa nova semana e que ele possa recuperar mais e devagar, com calma, reassumir as atividades dele. Obrigado, Senhor, que protegeste a vida dele e que ele tenha, assim, uma boa recuperação. Agradecemos também pela cirurgia da irmã Marisa, que ela fez, mas que foi bem séria, bem pesada. Obrigado, Senhor, que ela já acordou e que ela tem vida. E pedimos agora uma cura depois e recuperação depois dessa cirurgia e também a proteção da vida dele para o futuro. Senhor, cuida da irmã e dos seus queridos e abençoa a vida dela. Igualmente, oramos, Senhor, pela vida, pela saúde do irmão Roberto, que está aguardando uma cirurgia. Senhor, protege e guarda também a vida e, se puder, a saúde dele. E, Senhor, oramos por Jacó, em Tibagi. Cuida também dele, protege a vida dele, abençoa a vida dele lá em Tibagi. E assim oramos por todos os nossos irmãos, seja aqui em Ponta Grossa, seja em outras cidades, no Paraná, ou fora do estado, fora do país, pois Tu és o Senhor do mundo, Senhor. E para Ti não existem barreiras para cuidar de alguém no mundo inteiro. Obrigado por isso. E assim oramos também por Teu povo na Ucrânia. Senhor, guarda a Tua igreja, o Teu povo lá. E, Senhor, recebemos também sinais que até hoje as igrejas estão enchendo lá também para cultuar a Ti, para louvar o Teu nome, honrar a Ti, no primeiro lugar, mas também suplicar a Ti por paz, por uma solução desse problema, por o fim dessa guerra que não precisa ser feita, Senhor. Estamos convencidos disso. E assim colocamos a situação desse país e também do mundo inteiro diante de Ti, Senhor, e nas Tuas mãos. Abençoa a Tua igreja mundialmente, quando hoje, todos juntos e ligados no mundo inteiro, celebramos a ressurreição de Cristo, pois é o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus Cristo, que venceu a morte, que nos dá e promete cada vez de novo a vida que não tem fim, a vida para sempre, na glória e na felicidade da vida com o próprio Deus, o Deus perfeito, onde não haverá mais pecado nem tristeza, mas apenas alegria eterna.
Assim te agradecemos, te louvamos e te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, a leitura hoje é de Gálatas 3, sobre a ligação entre a lei e a graça em nossas vidas, Gálatas 3, 15 a 29. Eu quero convidar alguém da igreja para fazer essa leitura, pode ser? Alguém? Sim? Quer fazer a leitura? É Gálatas 3, 15 a 29. Quer usar o microfone, irmão? Aqui. Gálatas 3, do 15 ao 29. A lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Obrigado pela leitura. Então, ouvimos e cremos que somos salvos por fé, pela fé em Cristo. Então, vamos cantar dessa segurança. Que segurança tenho em Jesus.
acho que agora a escola dominical vai começar. Sim? É? Vamos chamar as crianças. Vamos ver se estão todos aí, né? Chega de férias, chega de passeio. Tá? Nós vamos continuar ainda no nosso estudo, porque toda hora a gente fica cortando, né? Uma hora é isso, outra hora é aquilo. E nós estamos quase chegando, acho que lá no banco de trás. Que bom que tem mais um banco lá, né? Estamos já chegando quase no finalzinho do nosso estudo da oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos chegar numa parte que diz: não nos deixe cair em tentação. Você sabe o que é ser tentado? Sabe o que é ser tentado? Sabe o que é tentação? Você sabe? O que é tentação, então? Tentação, isso mesmo. Tentação é tentação, né? Mas olha, eu vou fazer uma outra perguntinha. Ela tem algumas perguntinhas. Tentação. Tentação é pecado? Sim. Sim, é pecado? Sim. Você já foi tentado? Eu. E é pecado. Você acha que é pecado? Sim. Jesus pecou? Sim. Pode falar. Não, Jesus não pecou. Agora faça outra pergunta. A tentação é pecado? Sim. É ou não é? Sim. Não, sim, não. Se Jesus não pecou, a nossa lição hoje vai falar alguma coisa de Jesus lá no deserto. Você sabe que Jesus foi tentado? Mas se você falou que que a história de tentação não é pecado, como é que fica isso? Que história complicada. Se você obedecer, né? Se você cumprir aquilo que vai, é a tentação. Então, quando você é tentado a fazer algo errado, até aí não é o pecado. Mas a hora que você vai fazer aquilo, mais ou menos assim, eu estou tentada de pegar aquele pregador da gravata do pastor, que eu achei muito bonito. Eu estou tentada a pegar. Eu estou fazendo um pecado para me pegar lá? Não peguei. Mas a hora que eu chegar e pegar isso daqui para mim, o que eu cometo? Um pecado. Então o pecado, a tentação em si não é pecado, é quando nós obedecemos, damos ouvido a ela. E nós vamos para a nossa classe. Tem uma menininha que está conversando bastante aqui, ela vai conversar na minha sala? Acho que não. Ela vai para uma outra sala. Vamos ficar em pé, vamos cantar o cântico. Se Deus é por nós, como nós precisamos da presença de Deus quando surgem as tentações, precisamos prestar bastante atenção nas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será Que bom tratar dessas perguntas e dúvidas, né? A irmã Zuleide, só uma pergunta, irmã Zuleide. Tentação ainda não é pecado, mas admitir, né? O pecado é pecado, né? Agora, resistir alguma coisa errada é pecado?
Porque Jesus nos ensina, né? Quando alguém bate de um lado, daí vira do outro lado. Então, não vai existir. Não vai existir. Mas é muito útil, né? Até já com crianças e jovens falar sobre esses assuntos. É importante. E nos traz sabedoria. Então, o versículo-chave para a pregação hoje é de Gálatas 3, o texto, né, como base. Daí, versículo 24, Gálatas 3, 24. E existe entre as traduções, né, as versões da Bíblia, existe uma pequena diferença, mas eu acho que a versão que nós estamos usando, né, 3, 24, é bem válido. Alguém quer ler versículo 24, mais uma vez? 3, Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nós nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Isso, obrigado, irmão. Então, esse é o nosso texto para a pregação hoje. E o tema da pregação tem tudo a ver com o relacionamento entre a lei e a graça, que é um assunto muito importante na nossa igreja. Eu vou pedir também ao irmão para mostrar, né, uma foto, se puder, de uma pedra que todos vocês conhecem, já conhecem, mas mesmo assim vou pedir mostrar mais uma vez. O tema da pregação é a lei como tutor para Cristo. Olha, aqui estamos vendo a pedra, é uma pedra conhecida, né? Está aqui na igreja, do lado de fora, e é muito significante. Eu lembro bem que a igreja aqui foi inaugurada, e essa pedra foi colocada, né, naquele dia, em comemoração aos 500 anos da Reforma, das igrejas evangélicas reformadas no Brasil, inauguram esse templo em 17 de dezembro de 2017. Então, uns dias antes dessa data, nós chegamos aqui. Então, para nós também é uma lembrança, né? Esse evento, que eu me lembro bem. E para vocês também, né? Uma coisa para sempre lembrar, inauguração do templo. Claro que é apenas um prédio, poderíamos dizer, né? A casa do Senhor é algo vivo, né? Vocês são as pedras da casa de Deus. Mesmo assim, ter um templo é um privilégio, uma coisa bonita também. E vocês combinaram as duas coisas, né? Inauguração do templo, mas não somente aquela data 2017, mas também em comemoração a 500 anos da Reforma, quer dizer, em 1517, né, aconteceu a Reforma, 31 de outubro. Então, alguns dias depois, né, desses 500 anos, né, um momento muito importante, muito significante, vocês inauguraram esse templo para a honra e para a glória do nosso Deus. E tem tudo a ver com o assunto de hoje, porque aquela reforma libertou a igreja da ideia de que alguém poderia ganhar a sua própria salvação, através de obras, através de compras, né? Então, até aquele momento, a igreja inteira estava dominada por essa ideia. Tem que trabalhar, tem que lutar para entrar no céu. E a grande coisa da reforma é que, principalmente Lutero e todos os outros reformadores, acabaram com essa ideia. Não precisamos comprar nada, não precisamos ganhar nada, porque é impossível
uma pessoa é salva pela fé. Tem que crer em Deus. Isso não se compra, não se paga, né? Mas isso se faz na sua alma, na sua mente, no seu coração, né? Crer em Jesus Cristo. Então, assim, a coisa linda, né, da sua igreja, e daquela pedra aqui, e também da nossa base, né, a fé reformada, o que quer dizer que somos salvos pela fé. Agora, porque essa frase, essa doutrina, poderia dizer, é bem conhecida, né? O justo viverá pela fé, né? Romanos 1, a frase do Lutero, né? Que ele citou do Antigo Testamento, que também Paulo repete mais vezes. Então a Bíblia está cheia, né, dessa verdade. O justo viverá pela fé. Então, e não por causa das suas obras. E quando Paulo diz, né, nós lemos hoje de Gálatas, mas em mais cartas e epístolas ele está falando sobre, né, a justificação que recebemos pela fé e não por obras. Em que tipo de obras ele está pensando? Interessante, porque para nós já é uma coisa. Não, obras é comprar, né, pagar, essas são as obras. Mas Paulo estava pensando em que quando ele falou isso? Né? É claro que na época antes da reforma, quando falamos sobre isso, né, quando estudamos história, daí podemos explicar. Não, os membros da igreja foram incentivados a comprar indulgências, lembra? Cartas de indulgência, para assim comprar a salvação. Então, isso é uma obra, né? A gente paga ou ganha, né? ou assim, né? Compra a graça, e isso nós não queremos fazer, não concordamos com isso. E Paulo diz isso, ele diz, alguma pessoa não é salva pelas obras. Em que obras ele estava pensando? Porque carta de indulgência ainda não teve na época de Paulo. Então, quando entramos bem em Gálatas, que é uma carta que fala muito sobre a circuncisão, que não mais é necessário. E também outras cartas, né, tudo se refere à circuncisão. Né? Romanos 4, quando Paulo diz, olha, Abraão é nosso exemplo de fé, ele foi salvo por fé e não por obras. Pois, daí ele dá como exemplo, olha, Abraão creu em Deus antes de se circuncidar. Ele não comprou nada, né? Mas ele ganhou a fé. Abriu seu coração, creu em Deus, e Deus deu a recompensa, né, a ele. Promessa enorme, promessa grande. Então, Paulo, no Novo Testamento, quando ele fala sobre obras, está pensando muito naquela circuncisão. Alguém não pode ser salvo pela circuncisão. Isso nos ajuda quando pensamos sobre o assunto, porque até hoje em dia, né, pode encontrar, né, a ideia de que alguém é salvo por um sacramento. Olha, tem que batizar logo, porque sem ser batizado, talvez uma pessoa não seja salva. E isso, assim, não é a verdade. Né? Igualmente, a Abraão, que foi salvo pela fé, nós também somos salvos por fé e não pelo batismo, também não por Eucaristia ou Santa Ceia e nenhum outro sacramento, né? Aquela unção, né, ao final da vida também. E todas essas coisas podem ser coisas bonitas, úteis ou preciosas até, né, sacramentos, mas não salva a nossa vida. O que salva a nossa vida é Jesus, e nós somos salvos pela fé em Jesus, só isso, né? Então Paulo não cansa de repetir isso e explicar isso. Isso nos ajuda bastante, porque Paulo também fala sobre a lei não nos salva, mas a fé. Então, quando falamos sobre a lei, muitas vezes não pensamos na circuncisão, não é verdade? Muitas vezes pensamos nos mandamentos da lei, né? Guarda o dia de sábado, não roubarás, não matarás. Isso é a lei, os 10 mandamentos, né? Então cremos que alguém não é salvo por manter a lei, é verdade. Mas o que estamos pensando então? Muitas vezes podemos pensar que ninguém consegue cumprir perfeitamente a lei, né? Ninguém mantém todos os mandamentos perfeitamente. Só um pouco, né? Eu não mato
meu vizinho, meu irmão, mas eu sei que eu peco ainda, porque às vezes eu detesto meu irmão. Isso já é pecado contra o mesmo mandamento, Jesus explica. Então, eu guardo a lei, obedeço a lei, mas não perfeitamente. E por isso eu posso pensar, por isso a lei não salva a minha vida. Mas Paulo não diz isso. Ele não diz, Abraão não foi salvo por obras, porque ele cumpriu um pouquinho só. Não, ele cumpriu. Ele se circuncidou Isaac também. Ele cumpriu a lei totalmente nesse respeito, né? Mesmo assim, ele não foi salvo pela lei. Ele foi salvo pela fé. Estamos entendendo? Então, mesmo se nós obedecêssemos perfeitamente a todos os mandamentos de Deus, a toda a lei de Deus, essa obediência não podia salvar a nossa vida. Por que não? Porque somos pecadores, somos descendentes de Adão, o apóstolo, né, explica. Então, salvação pela fé não vem por nenhuma obra e nem por nenhum sacramento, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande. Somos, né, mais uma vez, estamos vendo como essa doutrina é básica, né? Somos salvos pela fé, de graça, e não por obras, né? Nenhuma obra salva as nossas vidas, só Cristo, só a fé nele. Agora, eu queria ler um parágrafo dos cânones de Dort, né? Nós sabemos que temos as nossas confissões, confissão belga, catecismo de Heidelberg, e existe mais uma confissão que se chama Cânones de Dort, que não está em nossos documentos da igreja, mas que é muito lindo. Por quê? Porque ele toca nesse assunto, que a pessoa não é salva por nenhuma obra, mas pela fé. E eu vou ler esse artigo, é capítulo 1 dos Cânones de Dort, parágrafo 17, é quase no final do primeiro capítulo. Daí o documento diz: a palavra de Deus testifica que os filhos de crentes são santos, não por natureza, mas em virtude da aliança da graça, na qual estão incluídos com seus pais. Assim cremos no significado do batismo, né? O batismo é sinal da aliança. Deus fez uma aliança conosco, cremos em Deus, nossas crianças são incluídas, e por isso são batizadas, mesmo até, né, sem já entender todas as coisas. Ainda não, mas vão aprender, mas já são incluídos na aliança. Então, daí o parágrafo continua: por isso, os pais que temem a Deus não devem ter dúvida da eleição e salvação de seus filhos, que Deus chama dessa vida ainda na infância. Então aqui o parágrafo explica que não precisa ter medo quando uma criança falecer já no primeiro dia da sua vida, sem ser batizado ainda. Não é o batismo que salva. Estamos entendendo? Os pais não devem duvidar da salvação, da eleição dos seus filhos que morrem na sua infância. Talvez não foi batizado, ou já foi batizado, mas não fez profissão de fé, não fez aquela escolha particular, ainda não. Então eu preciso duvidar? Não. Eles estão incluídos na aliança de Deus. E sabe o que eu disse? Porque é uma história, talvez já contei uma vez, mas não faz mal para contar mais uma vez. Porque numa das igrejas que eu servi antigamente, né, houve um senhor, ele tinha um irmãozinho que se acidentou. Já faz uns 40 anos, né? Agora faz muitos anos, né? Mas ele não cansou de contar essa história impressionante, o que tinha acontecido. Esse irmãozinho dele, ele já foi batizado, né? Ia para catecismo, aula de catecismo, e estava participando bem, só isso, né? Normal, como outras crianças. E daí, voltando uma vez para casa, daí ele se acidentou e faleceu. E daí os pais foram, né, organizar as coisas dele, guardar as coisas, encontraram a Bíblia pequena. A Bíblia, nessa época, né, como o nosso inário, né, que nós temos, a Bíblia lá tinha o catecismo e também os cânones de Dort, porque aquela igreja mantinha confissão, catecismo e cânones de Dort. Esse rapaz tinha participado, né? Ele tinha sublinhado na Bíblia aquele artigo.
aos pais das crianças, os pais que creem em Deus, né, os crentes, não deve ter dúvida da eleição e salvação de seus filhos, que Deus chama desta vida ainda na infância. Ele tinha sublinhado isso. E eu, durante a minha, posso dizer carreira, né, durante a minha vida no ministério, eu nunca ouvi uma consolação tão grande para os pais do que esse acontecimento. O próprio filho tinha ensinado os pais: pais, não tenham dúvida, estou bem, está bem comigo, né? Não duvida. Salvo pela fé e não por obras. Ele nem tinha feito profissão de fé ainda. Lindo, né? Esse acontecimento. O irmão dele vive até hoje, se não me engano, deve ter uns 70 anos. E agora já deve ser 50 anos que aconteceu isso, né? Muito tempo, mas essas histórias são tão importantes, né? E continuam vivendo entre nós. Depois de ter aprendido tudo isso da palavra do Senhor, né, eu poderia perguntar: por que então temos a lei, se somos salvos pela fé? E nenhuma obra de nós, né, pode servir para me salvar, somente a graça. Por que então temos a lei? Se a fé nos salva, não tinha sido melhor, né, viver sem nenhuma lei, sem mandamento para circuncidar-se, sem lei de Moisés, com tantas ordens, né, tantos mandamentos, tantas cerimônias? Por que tudo isso? E a resposta também encontramos nas nossas confissões no catecismo, né? Tem um domingo especial sobre essa pergunta, é 32 do catecismo, e pergunta 86, que exatamente pergunta isso: já que somos salvos da nossa desgraça por Cristo, sem qualquer mérito da nossa parte, apenas pela graça, por que então devemos praticar ainda boas obras? Por que manter a lei? E aí também vem uma resposta, né? E a resposta eu posso ler também: porque Cristo, que nos resgatou e libertou com o seu sangue, também nos renova, segundo a sua imagem, pelo seu Espírito Santo, para que com toda a nossa vida demonstremos gratidão a Deus pelos seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, para que pelos frutos estejamos certos para nós mesmos da nossa fé e para que também nosso próximo seja ganho para Cristo através da nossa conduta piedosa. Aqui já explica bastante coisa, né? E na base desta resposta, eu queria chamar a atenção por algum fato que talvez achamos muito normal, né? Já estamos muito acostumados a isso, mas nem sempre, né, temos essa consciência de que está acontecendo assim. Eu queria chamar a atenção pelo fato que viver sem lei simplesmente não é possível. Ninguém consegue viver sem lei. Porque na lei não se encontra apenas assim uma ordem ética: não matarás. Alguém pode viver matando, né? Mas a lei também se estende para todo mundo ao redor de nós. A natureza, né, é governada por leis. Imagine que Deus não tivesse, né, colocado as leis sobre o rumo da Terra, das planetas. A Terra ia colisar com o Sol e todos nós queimaríamos, né? Então, graças a Deus que tem leis, e sobre isso canta a Bíblia. A Bíblia canta sobre a beleza da lei, mas não somente sobre a lei ética, isso também, né? Proteção da nossa vida, e dos nossos pais, e do nome do Senhor, tudo isso, mas também as leis da natureza, as leis físicas. Deus criou tudo isso, e graças à lei de Deus, né, temos vida e podemos viver. Vem chuva e sol, vem dia e noite, tudo no seu tempo, né, tudo governado pelas leis de Deus, distribuído por Ele para que possamos viver. Como uma cidade, podemos fazer essa comparação, né? Uma cidade sem leis, se fosse somente de trânsito, né? Imagine, uma cidade grande, sem leis de trânsito, haveria
impossível, né, se mover dentro da cidade. Não pode funcionar, não pode existir. Assim também o mundo não pode existir sem as leis de Deus. E pensa como interessante é isso, porque guarda o dia de sábado. Alguém poderia dizer, não, mas é uma lei ética, né? Só para os cristãos devem guardar o sábado. Mas não é verdade. Porque guarda o dia de sábado significa que Deus criou a semana. E que Ele criou, assim, o corpo humano para descansar um dia por semana. E já foi experimentado, né? Já tem povos anticristos, né, que dizem, vamos acabar com aquele mandamento de Deus, guardar o sábado. Vamos trabalhar 7 dias por semana. Mas não deu certo. Outro povo já mudou de 7 para 10, vamos fazer as semanas de 10 dias. Não deu certo. É contra a lei de Deus. E não consegue viver sem, né, essa lei. Temos os exemplos no nosso meio. Então, agora, né, falando sobre a necessidade da lei, e tendo lido a resposta do catecismo, eu queria resumir o que a Bíblia nos ensina sobre o sentido da lei, né, enquanto nós somos salvos pela graça. No primeiro lugar, eu vou querer mencionar 4 motivos porque a lei é tão importante e boa para nós. O primeiro motivo que o próprio Paulo nos explica, né, que vem da Bíblia, Romanos 3, versículo 20, é que a lei nos faz reconhecer a nossa necessidade, né? Se alguém não dissesse não roubarás, daí eu não ia entender como funciona, que eu tenho esse pecado de desejar alguma coisa que não é de mim, né? Que tenho vontade de roubar, mas Deus diz não roubarás, né? Então me descobre a minha natureza pecaminosa, que é necessário para receber a graça. Quem não reconhece o seu pecado, não vai querer graça e perdão, né? Não fiz nada de errado, né? Então, é muito importante, Paulo nos diz, Romanos 3, versículo 20, aqui ele diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Estamos entendendo o que o apóstolo quer dizer, né? Vamos descobrir o nosso pecado e assim a nossa necessidade por salvação e perdão através da lei. É o primeiro motivo, né, da lei, da existência da lei em nossas vidas. No segundo lugar, a lei que Jesus Cristo claramente disse que não foi revogada, a lei, né, ele veio para cumprir a lei, para explicar a lei, mas não para abandonar, nem revogar a lei. E por que não? Porque a lei nos ensina muito o que é útil, né, e o que é bom, como acabamos de ouvir sobre, por exemplo, aquele dia de descanso, 4º mandamento, mas também a ordem de Deus nas leis naturais, do tempo, do espaço. Então, a lei é boa, é bom e útil, né? O 4º mandamento, né? O dia de descanso, porque o homem precisa descansar. E por isso vem esse mandamento também para os donos, né? Os patrões, né? Então, dá descanso na hora certa aos seus funcionários. Isso é importante, é mandamento de Deus. Não pode aproveitar, né? Então, e temos outros exemplos. Temos o 5º mandamento também, honrar os seus pais. Coisa somente para cristãos? Não. É coisa útil para todo mundo, né? Toda criança pode aproveitar muito dos seus pais, se obedecer. Pode aprender muita coisa. Claro que há diferenças, claro que também há pecado, né? Que há abuso, que tem situações onde não funciona. Mas, em geral, né, o objetivo da lei é que as pessoas aproveitem, que as crianças aproveitem da educação que eles recebem dos seus pais, a sabedoria dos pais. Por isso, honram seus pais, aceitam educação e tenham, né, uma vida melhor, né, assim, dessa forma.
E esse princípio, de fato, é válido para todos os mandamentos de Deus. Alguém pode dizer, coitados cristãos, tem que ter uma vida pesada, tem que cumprir todos os mandamentos do Senhor. Mas não é assim. A lei é útil, boa, e temos proveito, né, da obediência à lei. Ela nos ensina o caminho da justiça, né, da honestidade, como o Salmo 119 explica e confirma cada vez. Mas também nos revela o nosso destino, a vida melhor, o mundo melhor que nós esperamos, né, vindo dos céus, a Nova Jerusalém, o reino de Cristo. É um reino onde perfeitamente sejam vividas, né, as leis de Deus. Não somente as leis éticas, mas também as leis naturais, da música, das artes também. Da música, vai ter música perfeita. Que alegria que vai ser, né? Vai ter uma organização perfeita, melhor do que as nossas cidades mais bonitas, né, com essa multidão de pessoas que vai viver lá. Interessante ver também dessa perspectiva, né? Não é somente, né, um céu onde eternamente se canta e louva a Deus, isso também, mas também é uma vida na perfeita lei do Senhor em todos os seus aspectos. Maravilhoso vai ser. Então, isso mostra que a lei de Deus foi feita por Ele por amor. Ele quer o melhor para suas criaturas, e o mais bonito para Ele mesmo também, né? Ele quer ser glorificado, honrado, por causa da sabedoria e da beleza, o esplendor, né, dele mesmo. No terceiro lugar, a lei nos ensina também a nossa vida litúrgica na igreja. Por enquanto, né, nós vivemos aqui na terra, ainda não temos aquele reino perfeito. Então quer dizer que a nossa liturgia, nosso culto a Deus também é limitado. Não cultuamos de domingo de manhã até sábado à noite, a semana inteira. Não, precisamos fazer outra coisa. E o nosso culto também é limitado quanto ao tempo, né? 1h, 1h30, né? E tem que fazer outra coisa também, socializar, conversar. Durante a semana também tem que trabalhar, tudo isso. Mas a lei nos dá uma indicação, né, para a liturgia. A lei nos ensina que louvar a Deus é bom, por isso cantamos na igreja. A lei nos ensina que orar a Deus é necessário, porque fazemos súplicas na igreja, né? A lei nos ensina que dependemos da bênção de Deus, por isso recebemos e pedimos a bênção de Deus no nosso culto, porque o culto é tempo determinado para tudo isso, né? Então, respondendo a palavra do Senhor, né, e procurando na palavra e estudando as leis de Deus, achamos várias respostas à pergunta, né, por que ainda temos a lei de Deus? Temos a lei para nos conhecer, para fazer o útil, né, o bom e necessário, e também para saber, então, como organizar a nossa vida de culto, né? Como organizar a nossa liturgia a Deus. Por isso temos essa ordem, né, que aparece aqui. Todos os elementos, cantar, oração, escola dominical, sermão, né? Tudo isso. É por causa disso. Nós deduzimos da lei. E praticamos sem exagero. Isso também é importante, né? É característica também, né, da nossa fé, porque somos salvos pela fé, e quem toda autoridade é Deus, não precisamos exagerar. Ninguém precisa orar horas e horas. Jesus diz isso também, né? Os gentios acham que pela multiplicação das suas orações são ouvidas. Nós não oramos na igreja. E quando oramos de coração, está tudo bom. Daí 2 cultos por domingo é o suficiente, é bastante, né? Não precisa ser mais. Então, sem exagero, mas com amor e com fé. Daí o mais importante, o quarto e último motivo porque ainda temos a lei,
é que Paulo nos revela em nosso texto, então, que acabamos de ouvir, né? A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então ele não tira nada dessa verdade de que somos salvos por fé, mas ele diz, a lei é muito importante para nos dirigir a Cristo. E já está incluído nas coisas que ouvimos até agora, né? Descobrimos a nossa necessidade e descobrimos também a beleza da lei. E tudo isso nos leva para Cristo, porque sentimos cada vez mais a nossa incapacidade, né? Eu posso tentar cumprir a lei, eu posso obedecer um pouco à lei, né? Numa certa medida, mas eu fico um pecador durante a minha vida, né? Então, treinando, aprendendo muita coisa, eu aprendo também que eu preciso cada vez mais de Cristo, Jesus, meu Salvador. Porque quem sim cumpriu a lei foi Ele. Ele o fez no meu lugar. Então, onde eu vou pedir perdão por minhas faltas da obediência à lei, é só com Ele. Então, a lei é um incentivo, a lei nos conduz para Cristo, para pedir perdão, mas também para aceitar tudo que Ele fez por mim, né, na obediência à lei. Foi Ele que cumpriu a lei perfeitamente. E mais ainda, é Ele que está preparando uma lei, uma vida perfeita em obediência àquela lei, no seu reino. Então, amados irmãos, no reino de Deus, onde podemos entrar pela graça e de graça, né? Não precisamos pagar, sem nenhuma condição de nenhuma obra boa que deveríamos fazer. Não, realmente é de graça, de coração, né? Que Jesus diz. Até no último momento pode ir a Deus, Deus me perdoa, né? Eu fiz errado, mas por favor, me dá perdão. E Ele dá, sem condição, né? É uma coisa maravilhosa. Nós vamos entrar pela fé, mas também é bonito saber que lá então celebraremos eternamente a glória da lei. Viveremos na perfeita obediência a todas as ordens de Deus, físicas, da natureza, litúrgicas, da música, tudo graças ao perdão que recebemos em Jesus Cristo, que foi crucificado para que nós fôssemos salvos pela fé no Salvador. Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus nosso. Amém? Vamos agradecer e louvar ao nosso Deus, e enquanto já a nossa irmã também vai descer para nos acompanhar mais uma vez com a música, nosso louvor a Deus, né? Vamos orar? Senhor, queremos agradecer a Ti pela salvação que recebemos de graça. O Salvador, Teu próprio Filho, foi enviado ao mundo, se tornou igual a nós, homem como nós, sem perder, Senhor, a natureza de ser Filho de Deus e Deus mesmo. Senhor, que milagre aconteceu através dessa obra de Ti, a encarnação, a vinda do Filho eterno de Deus como homem entre nós. Obrigado por isso. E, Senhor, queremos louvar a Ti pela obra que Ele cumpriu, a lei, que Ele viveu perfeita obediência a todas as ordens de Deus, e que Ele nos oferece perdão por nossos pecados. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que Ele não somente cumpriu a lei, mas também sofreu a punição enorme da sua crucificação, a pena final, Senhor, que dá e traz bastante perdão para perdoar todos os nossos pecados. E cada vez quando nós celebramos os sacramentos que recebemos de Ti, podemos confessar isso, e pode ser reforçada a nossa fé em Jesus,
que padeceu para pagar a conta de todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por isso. Agora pedimos, Senhor, que essa fé se realize em nossas vidas, que de um lado confiemos sempre, totalmente, na graça de graça, Senhor, na salvação das nossas vidas pela fé em Jesus. E do outro lado, como o Catecismo disse, que também se apresentem, que apareçam em nossas vidas os frutos da nossa vida contigo. Que nas nossas vidas apareçam, Senhor, cada vez mais aqueles frutos de amor, de bondade, de misericórdia para com os necessitados, essas coisas, Senhor. Também dedicação a Ti e aproximação da Tua Palavra, Senhor. Nos edifica na Tua Palavra e dê assim frutos da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Assim, queremos orar a Ti, Senhor, a oração que nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feito na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Então, cantemos hino 315, 1, 3 e 5. Amado, Jesus resumiu por nós a lei de Deus quando um dos fariseus perguntou, né, qual é o mandamento maior na lei. Daí respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo.
Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Vamos agradecer a Deus por este culto e a escola dominical. Obrigado, Senhor, por este culto, que pudemos celebrar juntos a Tua honra, a Tua glória. Obrigado por tudo que Tu nos deste aqui e também na sala da escola dominical, com as crianças, meninos e adolescentes. Senhor, abençoa a todos eles. Abençoa nós também e a igreja aqui neste lugar. Senhor, nós vamos provavelmente nos ver durante um tempo, não aqui na terra, mas ficamos ligados, Senhor, pela mesma fé. Somos um povo só, espalhado sobre o mundo. Isso é muito bom. Senhor, abençoa a Tua igreja aqui, não somente em número, que possam entrar novos membros, talvez membros de outros lugares que vêm morar aqui, que vão fortalecer essa igreja, e também por trabalhos de missão e evangelização, que cada vez mais pessoas possam ouvir a Tua verdade e aceitar o ensino da Tua palavra. Senhor, abençoa nesse sentido essa igreja, o pastor Aldovando e sua família, o conselho, os membros do conselho, irmãos e irmãs, presbíteros e diáconos, e também as atividades da igreja, de que acabamos de ouvir, catecismo, grupo de oração e todas as atividades que temos aqui nesta igreja. Que a igreja aqui de Vila Vilela, Ponta Grossa, seja assim, um membro vivo do Teu corpo aqui na terra. Esta é a nossa petição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Temos um momento para dar nossas ofertas a Deus. Em seguida vamos cantar o número 63, Um Só Rebanho.
Vamos receber a bênção de Deus. Vamos ficar em pé para ouvir a promessa bonita que Ele nos quer dar sempre, cada vez de novo. Amados no Senhor Jesus Cristo, que a graça gratuita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor eterno, amor perfeito, que vai ser realizado no reino de Deus, que vamos ver no futuro. E também a comunhão do Espírito Santo, que vive aqui e ficará conosco e com vocês até o fim dos tempos, sejam com todos vocês. Amém, amém, amém. Bom domingo a todos.